Tem mais economia para você na quarta feirão do Horti Especial da Virada no Mix Mateus. Vem aproveitar! Tomate saladete ou batata doce roxa, o quilo R$ 3,99. Batata lavada, o quilo R$ 5,90. Melão japonês, o quilo R$ 1,99. O melhor do Horti, laranja, o quilo R$ 2,99. Ovos e naves 30 unidades, R$ 14,90. Fique ligado nos horários de funcionamento do Mix Mateus nesse fim de ano. De novo, a Brisanet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanet, o futuro ao seu alcance. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Tem novidade na Nota Cidadã. Compre em dezembro e concorra em janeiro a um carro zero. Cadastre-se no portal Nota Cidadã. Compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um programa Fique Bem. E estamos aqui para que você possa aprender mais sobre esses assuntos que estamos abordando aqui. São assuntos extremamente relevantes para a nossa saúde, tanto física quanto psicológica. E aí eu quero que vocês possam aproveitar muito o programa de hoje, que vai ser super rentável. E eu quero que vocês nos acompanhem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E também pelos nossos canais de TV, no canal Brisa TV 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu quero que você compartilhe, eu quero que você mande esse link do programa para várias pessoas, para que as pessoas possam conhecer e ficar sabendo mais sobre vários assuntos que possam agregar no nosso crescimento. E hoje vamos falar sobre a intervenção psicopedagógica no contexto clínico para jovens, adultos e idosos. E vamos receber aqui nos nossos estúdios da TV Sol a psicopedagoga clínica Sara Camboim. Ela que já tem uma vasta experiência tanto dentro da pedagogia como da psicopedagogia, para poder falar para a gente sobre esse assunto que é extremamente abrangente e que também estamos vendo uma grande necessidade de também desenvolver o processo de ensino-aprendizagem para jovens, adultos e idosos. Seja bem-vinda, Sara. Bom dia, Deise. Bom dia a todos que participam conosco deste programa, do programa Fique Bem. Para mim é um prazer estar aqui com você
discutindo, conversando, aprendendo mais sobre uma área de conhecimento tão importante que é a psicopedagogia. Exatamente. E esse tema vai ser super relevante, até para aquelas pessoas que já estão na vida adulta e também querem desenvolver esse processo de, por exemplo, o básico, que é ler, escrever. Então, esse bate-papo vai ser super legal, então vocês não podem perder. E para iniciar essa nossa conversa maravilhosa, Sara, eu quero que você mostre para a gente, fale um pouco sobre quem é você, sobre quem é Sara Camboim. Bom, eu sou Sara, sou mãe de 3 filhos, Pedro, Tiago e João Luiz. Sou casada com Francisco, né? É a minha primeira assim, identidade. Como profissional, eu sou e trabalho na educação desde muito jovem, certo? Como professora, como coordenadora, professora de educação infantil, de ensino fundamental nos 9 anos, professora universitária. Hoje eu atuo como orientadora pedagógica no Colégio Fera, certo? Acompanhando os professores. Mas tenho uma paixão pela psicopedagogia. Aí você vai me perguntar, e por que, Sara? Porque sempre trabalhando na educação, ou como professora, ou em outra função, nós nos deparamos no momento do ensinar com as dificuldades de aprendizagem. E foi nesse momento que eu precisei buscar mais conhecimento para que esse conhecimento pudesse com que eu tivesse uma melhor prática pedagógica, certo? Uhum. Então, a psicopedagogia, como ela trabalha com as dificuldades de aprendizagem, nela eu pude encontrar soluções para trabalhar com o aprendiz, com o educando, né? E me envolvi tanto, me encantei tanto, que hoje, desde alguns anos, eu atuo como psicopedagoga clínica. Uhum. Que bom. E aí a sua base de pedagogia, ela também acrescentou nesse processo da psicopedagogia clínica? Ah, com certeza, né? Todas as formações dentro da educação, elas são importantíssimas. E a pedagogia, por lidar com crianças, com a aprendizagem dos jovens, ela traz uma base muito relevante para lidar com essas dificuldades de aprendizagens. Porque nós vamos ter aí novas estratégias, trazer o lúdico para as intervenções, né? O olhar para aquela criança que aprende, o olhar diferenciado, o olhar cuidadoso, tudo isso une a pedagogia e a psicopedagogia. Ainda traz uma prática mais vindoura, né? De você ter assim, esse embasamento mesmo para que você possa orientar de forma muito valiosa essas pessoas no processo de ensino-aprendizagem, né, Sara? Com certeza. Que maravilha. E aí, como é que você se descobriu mesmo nessa área da psicopedagogia? Né? Porque geralmente a gente está na área da pedagogia, então está ali em sala de aula, né? Está naquele processo todo que é uma correria, né? Digamos, a vida de professor é sempre muito corrida. Isso. Quando foi que você despertou em você esse desejo de dizer, eu vou agora iniciar outro trajeto na minha vida, que é essa psicopedagogia clínica? Bom, minha primeira formação acadêmica é letras. Né? Eu também tenho mestrado em ciências da educação. E dentro do ambiente escolar, eu vi que a psicopedagogia acrescentou muito. Mas aí, eu realmente busquei a clínica para ajudar com mais eficácia. Porque no âmbito institucional, é importantíssima a orientação. Mas o aluno, o aprendiz, o jovem, e hoje que nós vamos falar também do idoso, ele vai precisar também de sessões terapêuticas. E isso acontece dentro de uma esfera clínica. Né? Nós trabalhamos a professora dentro da sala de aula, o psicopedagogo institucional a nível de orientação e o psicopedagogo clínico na esfera das terapias.
das intervenções clínicas, onde ali a gente prepara sessões, planeja sessões de acordo com cada paciente. E de acordo com cada cliente, nós vamos estar aí potencializando o que ele tem de mais forte dentro da aprendizagem. Entendo. Sara, para que a pessoa possa procurar uma avaliação psicopedagógica, é preciso que algum médico ou algum outro profissional de outra área faça esse encaminhamento? Como é que essas pessoas podem chegar até você? Geralmente, as crianças, elas vêm até a mim porque uma professora percebeu algo, encaminhou para um médico, ou os próprios pais perceberam que o filho está precisando de ajuda e procuraram uma psicóloga ou um médico, e é dessa forma que eles vêm ao consultório, eles chegam à clínica, né? Geralmente alguém observou algo naquele sujeito, naquela pessoa, dentro da aprendizagem, que está precisando ser potencializado. Uhum. E assim eles indicam. É dessa forma que eles vêm ao consultório. Em se falando do adulto, como é que ele procura a ajuda clínica, né? O adulto, ele se percebe, né? Uhum. Ele já tem autonomia. Então, ele vem ou para tirar suas dúvidas, como eu já atendi professores que precisavam de orientações sobre o processo de como ele próprio aprende, uhum, e de como ele precisa ensinar, né? Como também adultos que um psicólogo atendendo percebeu que ele está precisando de uma intervenção, né, na aprendizagem, ou um médico percebeu que aquele paciente dele está precisando de alguma estimulação, certo? Que aquele paciente tem TDAH, teve algum AVC, está precisando de estímulos. Às vezes também o adulto, ele precisa se manter no mercado de trabalho. Ele precisa continuar. E ele também busca o psicopedagogo clínico para orientações, certo? Para orientações de como ele pode ler melhor, de como ele pode trabalhar mais a escrita dele, de como ele pode se planejar melhor, porque com esse conjunto harmonioso, com certeza ele vai ter uma vida profissional com mais sucesso. Que bom, muito pertinente, né? Esse roteiro, né, Sara? Isso. E eu gosto muito da sua fala quando, algumas vezes a gente já conversou sobre isso, e de como você hoje pensa sobre o fato de você estar elevando a questão da idade dos seus pacientes, né? Então, hoje você não atende só criança, você Isso. também atende jovens, adultos e idosos. E aí, qual é essa linhagem de pensamento de atender esse público maior? Ah, uma boa pergunta, viu, Deise? Eu comecei atendendo crianças, né? Uhum. Amo crianças, como eu lhe disse, fui professora de educação infantil muitos anos. Me orgulho, todos os meus ex-alunos me chamam de tia Sara, uhum. Inclusive, como eu fui professora, a primeira professora de muitos alunos, eles me convidam para as suas festas de formatura. Uhum. E isso para mim é motivo de orgulho, de muito orgulho. Só que meus pacientes foram crescendo, né? E em qualquer esfera de atividade que você esteja como profissional, você precisa estudar, você precisa se capacitar. E eu sempre busquei capacitações, minhas especializações,
meus cursos, meus livros, minhas leituras, né? Para atender melhor. E o que aconteceu? Os meus clientes, eles começaram a crescer. Né? Eles tinham 3 anos, depois foram para 5. Os que eu recebi com 8, de repente fazia 12. Depois eu já estava vendo aquela pessoa com 16 anos. E, enfim, se preparando para um Enem, se preparando para um vestibular, se preparando para um concurso. E aí, adentrando a universidade. Foi nesse momento que eu, Sara, entendi que eu precisava estudar mais sobre a psicopedagogia clínica para adultos e para idosos. Né? Eu percebi meus pacientes, meus clientes, adentrando na universidade e eu precisava estar preparada para acompanhá-los. E como Sara iria se preparar? Estudando, buscando um curso. Hoje eu faço um curso maravilhoso, que eu tenho aprendido demais, que é psicopedagogia para adultos e idosos. E que isso tem feito uma total diferença dentro dos meus atendimentos, né? Como eu lhe disse, já com esses meus pacientes, meus clientes adultos. Na universidade, eu orientando, me reunindo com o coordenador de curso, passando orientações para os professores, passando orientações para os pais desse meu cliente, né? Passando orientações para o meu cliente de como é a vida acadêmica e como se deve estudar numa realidade acadêmica, como deve se relacionar, como deve conviver com os colegas, né? Então, a gente percebe, assim, uma amplidão nesse trabalho, né? Uma amplidão de trocas, de vivências nesse momento. E principalmente de necessidade, né? Porque muitas vezes a criança se torna um adolescente, que se torna um jovem adulto, mas continua precisando do contexto de orientações psicopedagógicas para que a pessoa hoje, independente do que a pessoa tenha, né, seja transtornos de aprendizagem e estando até englobado mesmo nos transtornos psicológicos, a pessoa entenda que ela pode sim se desenvolver ao longo da vida onde ela quiser. Isso, né? Deise. Nós precisamos entender que todos nós aprendemos. E todos nós aprendemos em todas as fases da nossa vida. Exatamente. Exatamente. Isso é mágico. Né? E aí, como diz Paulo Freire, né, o maior desafio, principalmente do professor, é você desencadear na pessoa o aprender a aprender. Isso. Né? E ninguém melhor do que o próprio profissional da psicopedagogia para poder avaliar quais são esses pontos que as pessoas muitas vezes têm de pontos mais fracos, né, que ainda foram menos desenvolvidos, para que esses pontos eles possam de alguma forma serem alterados, evoluídos, né, acrescidos de muito conhecimento. A estimulação cognitiva, Sara, onde é que ela começa nesses jovens adultos e idosos? Deise, é muito interessante. Né? O estímulo, ele deve existir desde sempre. Você sabe disso, tanto quanto eu. Né? Desde que a criança nasce, né, a gente já começa a estimular, né? Tanto que o quarto do bebê já tem brinquedos. Tudo decorado. Tudo decorado, né? Já tem os móveis. A mãe já conversa com o bebê na sua própria barriga, né? No seu ventre, não é isso? Já escuta a voz dos familiares. E assim a criança vai crescendo e ela precisa de estímulos para se desenvolver. Não é isso? Nós vamos estimulando essa criança, vamos descobrindo como ela aprende e vamos trilhando juntamente com ela esse percurso. Quando se é adulto, quando se é idoso, nós levamos essa pessoa a entender qual o seu estilo de aprendizagem. Como é que ele aprende?
né? Na criança, o terapeuta, o professor, ele precisa descobrir como é que o meu aluno aprende, como é que o meu cliente aprende. E quando se é adulto, já jovem, adulto e depois idoso, nós precisamos levá-lo a compreender como é que ele aprende. Existem os estilos de aprendizagem, né? O estilo auditivo, o visual, o estilo da leitura e da escrita, o sinestésico. Então, quando o sujeito, ele entende, eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor vendo, não, eu aprendo melhor escrevendo, lendo para mim, lendo entrevistas, assistindo podcasts, não é isso? Videoaulas. Não, eu aprendo melhor em laboratórios, fazendo, criando. Então, quando esse adulto tem essa consciência, esse jovem, essa pessoa que está adentrando a faculdade ou que já é idoso, mas precisa potencializar a sua aprendizagem, ele se conhece, ele sabe o seu estilo de aprendizagem, com certeza isso vai fluir com muito mais facilidade, né? Vem aí o psicólogo americano, Dr. Gardner, que ele fala sobre as múltiplas inteligências. E ele também traz essa contribuição para a educação. E é nessa perspectiva que a gente trabalha com esse público de adultos e idosos, levando a se conhecer. E entender que, apesar da idade, esse desenvolvimento ele continua sendo realmente evoluído, né? Isso. A gente muitas vezes, e é um erro muito grande, cultural mesmo, de algumas pessoas, veem o jovem não, geralmente é adulto, idoso, principalmente o idoso, né? E dizem assim, você não já está numa terceira idade, para quê, né? Para que aprender a ler, para que aprender a escrever, né? E muitas vezes é uma necessidade da pessoa. Eu já ouvi idosos dizerem assim, o meu sonho é escrever pelo menos o meu nome. Isso. Né? Então, isso é algo que não é simples, é algo que é extremamente importante. Então, é muito interessante quando essa pessoa tem esse estímulo para que a pessoa consiga, pelo menos, escrever o próprio nome. Isso. Daisy, é tão interessante esse universo da psicopedagogia clínica para adultos e idosos, porque e quando nós somos procurados? Muitas vezes é o avô que leva o neto para terapia, um adulto que leva um sobrinho e que percebe como as terapias funcionam, né? Que percebe o desenvolvimento da criança e eles chegam a perguntar ao terapeuta se isso também funciona, se também é pertinente para a idade deles. Né? Porque realmente tem idosos que precisam desenvolver mais a sua leitura. Às vezes eles leem bem, mas eles precisam praticar mais. Né? Mas na frente a gente vai falar aí sobre as funções cognitivas, executivas. Exatamente. E você já pode começar a explanar aí essas funções executivas, como elas são desenvolvidas, né? Isso, porque você sabe que quando nós somos mais jovens, somos crianças, as nossas células estão se renovando aí a todo tempo, né? Com rapidez maior, né? Uma maior rapidez, uma maior velocidade. E poucas pessoas sabem que nós começamos a envelhecer com 30 anos de idade, né? Então, pela Organização Mundial da Saúde, com 30 anos, nós começamos a envelhecer. Dos 40 aos 65, nós estamos ali naquela meia-idade. Né? Dos 65 aos 79, somos idosos. Dos 80 aos 90,
nós estamos na velhice. E a partir dos 90, nós estamos na grande velhice. É isso? E é preciso estar atento para que a gente possa envelhecer, para que a gente possa ser idoso com qualidade de vida. Porque eu quero entrar na fase idosa. Eu quero entrar na idade da velhice. Por quê? Porque eu quero viver. Eu já entrei, faz tempo. E viver bem, né? Exatamente. Assim como o nome do programa, Fique Bem. Fique bem, exatamente. Fique bem, né? Então, a gente quer ficar bem nessa idade, né? Então, a gente, para ficar bem nessa idade, para que eu fique bem, eu esteja bem na idade que eu alcançar, eu preciso trabalhar o quê? A minha memória de trabalho, que faz parte das funções executivas, o meu controle inibitório, a minha flexibilidade, a flexibilidade também cognitiva, né? Porque o nosso dia a dia é muito intenso, né? De toda pessoa, independente da função que ele exerça dentro da sociedade. É muito intenso. Então, eu preciso estar com minha memória boa, a minha memória de trabalho, que é aquela memória de planejamento. O que é que eu vou fazer hoje, que roupa eu vou vestir, o que é que eu vou cozinhar, como é que eu vou trabalhar, o que é que eu tenho no meu trabalho, o que é que eu tenho na minha casa, o que é que eu tenho para fazer fora de casa, né? Para quem eu devo ligar, com quem eu devo conversar, o que eu devo fazer, do que é que eu vou precisar para viver no meu dia de hoje. Então, tudo isso faz parte aí das funções executivas. Como eu vou falar? O que eu devo falar? Né? Qual o momento de silenciar? Tudo isso faz parte do controle inibitório. Né? Esse é o meu momento de parar. Esse é o meu momento de agir. Né? Eu estou lembrando das coisas. Eu estou sendo uma pessoa flexível. Né? Como é que eu estou me comportando? Então, a gente tem que perceber isso durante toda a nossa vida. Essa flexibilidade cognitiva, Sara, é engraçada, porque na terceira idade a gente tem mania de dizer assim, meu pai é teimoso, minha mãe é teimosa, né? Essa flexibilidade cognitiva, ela traz essa questão de estar mais maleável a algumas coisas da vida, né? Com certeza. E aí, percebendo que eu estou esquecendo, percebendo que eu não estou tendo um controle sobre mim, percebendo que as minhas atitudes, né, poderiam ser outras para que as coisas acontecessem melhor, que eu preciso, às vezes, procurar um profissional. E é aí que a família do adulto ou do idoso pode chegar junto, né? Pode estar junto, porque a gente tem que perceber, nós somos famílias, nós somos amigos, e nós temos que perceber os sinais que aquela pessoa que convive comigo me apresenta. Eu preciso estar atento, eu preciso estar com um olhar atento, eu preciso estar com a minha escuta atenta para os meus familiares e para os meus amigos. E percebendo algo, sinalizar que ali precisa de ajuda, que ali está precisando de uma orientação e que existem profissionais preparados nas mais diversas áreas, né? Se eu estou com meu corpo doente, é um médico. Se eu estou precisando, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, é um psicólogo. Se eu estou precisando me relacionar melhor, entra aí também um psicólogo. Se eu estou com dificuldades que sejam próprias da aprendizagem, entra aí a psicopedagogia clínica. E assim segue nas outras áreas de conhecimento
e nos outros campos de atuações dos mais variados profissionais. Como se eu estou construindo uma casa, eu preciso de um pedreiro, né, de um engenheiro, né, de um arquiteto. Se eu preciso de uma roupa, eu procuro uma costureira, uma loja de roupas. Né? Se eu preciso de um material escolar, eu vou procurar uma papelaria. Se eu preciso de um livro, eu vou procurar ou uma papelaria ou uma livraria. Né? Então, nós familiares, nós família, nós precisamos estar atentos para quem convive conosco e perceber esses sinais. E percebendo esses sinais, procurar ajuda. Né? Para que a pessoa que está conosco tenha uma melhor qualidade de vida. Se eu percebo que eu estou amanhecendo dolorido, com dores físicas, eu preciso procurar um médico ortopedista, um fisioterapeuta, um educador físico. Né? Inclusive, nesse curso que eu faço é muito interessante. Eu tive uma aula com um professor que ele falou sobre a psicomotricidade dentro da geriatria. E ele mostrou para a gente como as pessoas que fazem exercícios físicos e que fazem terapias dentro da sua necessidade, como elas envelhecem com mais qualidade de vida. Com certeza. Né? Porque a caminhada, o exercício físico, a musculação, o pilates, enfim, a natação, me perdoe se eu esqueci algum exercício, alguma modalidade importante, todos eles são de suma relevância para envelhecer com qualidade. Né? O cérebro de uma pessoa que envelhece fazendo atividades físicas é totalmente diferente de um cérebro de quem nunca fez atividade física. Isso foi o que eu aprendi, né? Nesse meu curso. A questão do esquecimento, da memória, entendeu? Do planejamento. Tudo isso vai ser trabalhado também com a atividade física. A própria mobilidade, né? A mobilidade física, porque é o que eu sempre falo, que nós somos mente e corpo, então a gente não existe essa separação. E para que o nosso corpo esteja bem, a nossa mente ela precisa estar bem também. Isso. E aí o que a gente trabalha é a funcionalidade dela. Né? É óbvio que quando vamos envelhecendo, as nossas funções executivas elas vão também diminuindo um ritmo, né? Porque vem a aposentadoria, muitas vezes vem aquele ritmo mais lento que as pessoas vão adquirindo, mas eu costumo dizer que hoje as pessoas de 50, elas estão numa roupagem de 30, né? Hoje você vai em uma academia, você vê idosos numa academia, eu acho isso lindo. Tá entendendo? Eu acho lindo o idoso fazendo aula de dança, eu acho lindo o idoso nos processos de estética, de autoestima. Isso é muito bom para a mente e para o corpo. Então, o envelhecimento, ele vai ser sempre só cronológico, né, na realidade, porque a questão psicológica, ela precisa estar se renovando o tempo todo, todos os dias. E desde você tocou em algo que eu não posso deixar de comentar o que eu lembrei agora. Diante do que você falou sobre ir em uma academia, encontrar pessoas de todas as idades, né? Isso. Eu faço exercício físico com um grupo da melhor idade. Ótimo. Tiro um dia da semana para fazer com elas, porque lá eu aprendo demais. A sabedoria. E eles são jovens. Né? Exatamente. São jovens e tem de todas as idades. Entendeu? A partir da meia idade, eu já tenho colegas nesse espaço. Até pessoas idosas e já entrando na velhice. E eu aprendo demais com a sabedoria, com a alegria, com a vivacidade delas. Né? E assim, como é mágico você vê aquelas pessoas com aquela mobilidade, com aquela desenvoltura,
aquela vividez, né? Isso. De dizer assim, ó, eu tô aqui, eu tô seguindo. E cheia de planos, né? Cheia porque de planos. a família, ela precisa ficar atenta. O idoso, ele precisa ser tratado com respeito. A gente não pode infantilizar o idoso. Exatamente. A gente tem que tratar o idoso com respeito, com carinho. E não valorização, né, Sara? Um bebê. Porque ele tem uma história de vida construída. Ele criou seus filhos, para quem teve filhos, né? Para quem não teve, ele construiu todo um legado, uma vida. Então, ele tem muito a ajudar, muito a contribuir. E a família, ela precisa, nessas intervenções, eu converso muito com a família, dizendo que eles precisam da autonomia às pessoas idosas com quem eles convivem na casa. Enquanto ele puder opinar, resolver, decidir, que seja ele a pessoa a ser ouvida, a ser escutada, a combinar e não decidir por ele, se ele pode. Né? Então, a gente precisa ver essa questão com muita seriedade. É tanto que você pode me perguntar, Sara, e aí? Como é a terapia clínica psicopedagógica para os idosos? Né? Como esse contexto é desenvolvido, como é que acontece dentro da clínica, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas pensam que da mesma forma que você trabalha com adulto e idoso, você trabalha com crianças. Diferencia aí pra gente como é esse manejo. Isso. Você falou muito bem sobre a pedagogia, né? Que esse olhar voltado para a criança. Nós temos a andragogia, que é o ensino para o adulto. Nós percebemos que o ensino para o adulto ele tem evoluído muito. Mesmo assim, ele não deixa o lúdico de lado. Se a gente vai em um treinamento de uma empresa, de uma escola para os professores, em qual esfera que seja, existe o lúdico para adultos. Porque quando você aprende com leveza, quando você aprende com o lúdico, seu cérebro aprende com mais facilidade. Quando você faz conexões e ancora com coisas alegres, sem dúvida nenhuma. Mas como é que eu vou atender o meu idoso? O meu adulto jovem? O adulto é da mesma forma? Não. Eu vou usar o lúdico, sim. Porém, são atividades compatíveis com a idade daquele meu cliente. O consultório, ele também precisa estar organizado de uma forma diferenciada. Ele não pode ser infantilizado. Se eu vou trabalhar com jogos, eu não posso trabalhar com jogos infantis. Se é uma atividade pedagógica de leitura, uma leitura de um texto, não vai ser um texto infantil. Eu não posso infantilizar o idoso que chega para mim. Eu não posso infantilizar o jovem que chega para mim. Claro que a gente nunca pode perder a criança que há dentro da gente, né? Não é disso. A gente não pode. Mas eu tenho que ter um planejamento voltado para o adulto. Eu tenho que ter um planejamento voltado para o meu paciente de acordo com a idade que ele tem. Então, eu vou buscar jogos lúdicos? Sim. Eu vou buscar leitura? Sim. Eu vou buscar uma pintura? Por que não? Mas algo voltado para a idade dele. Uma música. Não é verdade? Então, é um outro contexto. Mas sempre buscando o foco da aprendizagem. Isso é maravilhoso, porque também, nesse contexto todo, a rede de apoio, que também é a família, vai estimulando esse idoso, esse adulto, a desenvolver outras habilidades, né? E a comunicação, por exemplo, é uma das habilidades mais eficazes
para a questão da motivação, da autoestima. E muitas vezes, quando eu tenho contato com idosos, eu escuto muito a questão de, eu queria só conversar, né? Eu queria só que alguém chegasse e me ouvisse. E esse contexto de interação social, ele acontece tanto em casa, na academia, nos projetos de vida ativa que nós temos, né? Inclusive aqui na nossa cidade nós temos alguns projetos assim, e no processo também de você olhar para você, isso sendo adulto ou idoso, e dizer assim, não, eu ainda preciso aprender um pouco mais, né? Como é que eu posso desenvolver minha leitura? Né? Como é que eu posso encontrar estratégias para que eu possa falar melhor, para que eu possa ter um repertório mais atual? Porque aquela visão de idoso que está só em casa, fazendo uma comidinha, assistindo o jornal, já é ultrapassado, né? Hoje, muitos idosos cuidam de casa, trabalham ainda. Hoje, várias empresas, por exemplo, têm aberto vagas, né, para pessoas idosas, então elas também têm procurado muito esse processo de se qualificar. E aí eu percebo que é onde eles podem encontrar as dificuldades, nesse processo de entender que eu preciso mais um pouco, né? Só que esse olhar ele precisa estar atento tanto dos familiares, vendo esse potencial, né, desses adultos e idosos, como da própria pessoa. Como é que a pessoa pode, Sara, de alguma forma, olhar para si e fazer uma autorreflexão e perceber aquilo que ainda precisa melhorar? É muito interessante, Deise. Na nossa vida diária, no nosso dia a dia, existe um declínio cognitivo, certo? Explica aí logo pra gente o que significa declínio cognitivo. Certo, então vamos lá. O declínio cognitivo, ele vai acontecer geralmente na fase adulta. Pode ser no jovem adulto? Pode. Às vezes por uma depressão, por um estresse, né? Então, o declínio cognitivo é quando eu percebo em mim que eu vou perdendo a capacidade de realizar algumas tarefas que antes eu realizava com muita facilidade. Certo? Então, às vezes, eu esqueço o nome da rua, eu posso esquecer o caminho, mesmo eu ainda estando na minha idade. Eu vou fazer algo no quarto, só que no percurso da cozinha ou da sala onde eu estou, que eu chego no quarto, eu não lembro mais. São coisas do nosso dia a dia que a gente percebe e diz assim, estou ficando esquecido. Usual, né? Estou ficando esquecido. Estou ficando esquecido, né? É normal? Faz parte. A gente vai amadurecendo. Os anos vão se passando. Mas quando é que isto é sério? Quando eu percebo que eu estou numa idade e que esses meus esquecimentos, essa minha capacidade de realizar os meus trabalhos, as minhas tarefas cotidianas estão além da minha idade. Então, isso é um sinalizador. Né? Isso é um sinalizador. E aí, precisa-se, sim, buscar ajuda. Né? Eu preciso, até a gente sorrir. Poxa, eu esqueci isso. Eu deixei de fazer isso. Né? Porque nós temos um planejamento de vida. Nós temos um planejamento de ano. Nós temos um planejamento de mês, né? De semana e de dia. E eu vim de lá para cá, voltando, mas eu poderia ir daqui do meu dia, né? Até o meu planejamento de vida. E quando eu vejo que nesse meu caminhar, aquela minha capacidade de fazer as coisas, ela já não é mais produtiva como era antes, e já não está além da minha idade, aí eu preciso buscar ajuda, até de um neurologista. Exatamente. Né? Inclusive não, e principalmente de um neurologista também, porque aí ele vai investigar melhor.
Às vezes até uma questão de uma insônia, né? Que é bem comum também nos idosos. Isso, a insônia, ela traz sim. Assim como a ansiedade. Certo? Elas colaboram para acelerar o declínio cognitivo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Se eu percebo, se eu sinto uma dor, se eu estou com enxaqueca, o que é que eu devo fazer? Procurar um médico, procurar ajuda. Se eu estou percebendo que aquilo está virando crônico, né? Que não melhoro, então tenho que procurar um especialista. E se eu percebo que esses meus esquecimentos, essa minha capacidade de realizar minhas tarefas está atrapalhando o meu viver, eu preciso procurar ajuda. Até mesmo no dia a dia que você vai fazer uma conta simples de matemática. Ah, comprei R$10 de pão, mas eu levei quanto? Sim. Mas quanto foi o troco? Né? Ah, fui fazer a feira, mas eu me perdi, esqueci a listinha. São coisas simples do dia a dia que precisam ser pontuadas, né, Sara? Precisam. E existem atividades para estimulação cognitiva. Exatamente. Dê alguns exemplos aí dessas atividades. A gente pode, assim, vamos começar de um macro, né? Ler mais, interpretar, que tudo isso a gente vai trabalhar na clínica. Jogos próprios para essa estimulação. Muitas vezes cartas, baralho, dominó, xadrez, damas, né? Atividades de perguntas e respostas bem direcionadas ao que a gente precisa trabalhar, certo? Ao que precisa ser potencializado. Né? Nós temos materiais, nós temos livros que trabalham especificamente com esse tipo de estimulação cognitiva. Que só lá, na clínica, a gente vai poder ter contato, ter acesso e ser melhor orientado. Porque precisa de um profissional para direcionar. Entendi. Entendeu? Como a família, Sara, ela pode potencializar essa questão da independência no idoso? Como é que a família ajuda nesse processo de tornar o idoso aquela pessoa independente, com autonomia? Primeiramente, não infantilizar. Que é o principal. Que é o principal. Depois, respeitar muito a pessoa mais velha da sua família, as pessoas mais velhas da família, né? É preciso respeitar. Diante desse respeito, você vai guiar e deixar, ao mesmo tempo, que essa pessoa viva a vida dele. Se ele pode ser autônomo, ele vai ser autônomo. Se ele precisa ser autônomo com auxílio dos filhos, dos parentes, ele vai... Os familiares vão tentar deixá-lo ser autônomo, mas ali junto com ele, né, dando um apoio. Se ele precisa de muitas pessoas para mediar a sua vida cotidiana, ele também vai ter esses vários profissionais, seja dentro de casa, seja fora de casa, ou se não for profissionais, que sejam várias pessoas da família, mas sempre deixando muito claro para ele que ele é importante, que ele tem autonomia, que ele é ouvido, que ele é um membro de muita experiência, um membro familiar de muita experiência, que ele pode contribuir bastante, né? Com, por exemplo, meus pais, toda decisão que eu vou tomar, eu procuro meus pais. Você comunica? Eu comunico, eu procuro ouvi-los, porque eu sei que eles têm mais experiência do que E falando sobre seus pais, Sara, sua mãe ainda atua, né? Ah, sua mãe trabalha, né? Isso, minha mãe é enfermeira, né?
Sempre trabalhou muito, trabalhou na maternidade, no banco de leite. Acredito que desde que o hospital infantil foi construído, minha mãe trabalha no hospital infantil, o nome da minha mãe é Yolanda, certo? Um beijo, mãe, eu te amo. A senhora vai ter a oportunidade de assistir esse podcast. E ela, assim, já está na fase idosa, continua trabalhando, tem uma autoestima bem elevada. É linda ela. É linda, né? Realiza as coisas que ela gosta. É quem gerencia a casa dela juntamente com meu pai. Painho, um beijo para você. Eu te amo também. O nome do meu pai é Luiz Pedra, né? Então, assim, eles são autônomos, são independentes, são lindos, são inteligentes, né? E vivem a vida deles e ainda nos dando apoio. Exatamente. Orientando a mim e a meu irmão, né, como filhos, orientando genro e nora, importantíssimos na criação dos netos, né, porque nos dão suporte, desde o nascimento dos meus filhos, que os meus pais estão ali comigo e até hoje, né. Então, até hoje eu preciso que painho e maninha olhem os meninos enquanto eu vou trabalhar, liguem para eles, que meus filhos... Aí já está chegando uma fase que meus filhos vão dormir com eles, não porque eles não tenham condições de dormir sozinhos, mas por uma questão de amor. Aí a gente já chega junto, os netos já dormem lá, já passam por lá, já ligam para saber, um já dirige para o painho, mas que ele ainda tem autonomia para dirigir, e é assim que uma família deve se completar. Eu sei que a sua é assim, acredito que vocês que estão aí nos ouvindo também é dessa forma, né? E que cada um tem exemplos riquíssimos a contar. Claro. Isso também é um processo de estimulação cognitiva, né? Essa participação da família dentro desse contexto, principalmente quando são avós, quando você percebe que ali já tem uma terceira idade, e até as próprias histórias fazem parte de uma sabedoria incrível, né, Sara? Até porque eu sempre falo o seguinte, quando nós falamos sobre a questão da aprendizagem em si, nós encontramos pessoas que já estão na sua vida adulta, seja na vida adulta ou idosa, que não têm formação acadêmica, que não têm formação escolar, né? Muitas vezes não sabem nem ler nem escrever, mas que têm uma sabedoria sem tamanho. Como é que essas pessoas conseguem desenvolver essa sabedoria sem saber ler e escrever? Explica aí pra gente. Anos de vida, né? De convivência, de reflexão. Exatamente. Né? De buscar se entender, de entender o outro, né? E é muito interessante. E pessoas assim vivem tão bem e desenvolvem tão bem em sociedade, né? Exatamente. Como as pessoas que são alfabetizadas. Mas nunca é tarde, já que essas pessoas estão aí inseridas na sociedade, né? Nunca é tarde para se aprender a ler. Nunca é tarde para se aprender a escrever. Nunca é tarde para buscar ajuda. Nunca é tarde para procurar aprender coisas novas. Evoluir, né? Evoluir. E a família precisa estimular. Exatamente. Muitas vezes não consegue dentro de casa. Né? Em meio à correria do dia a dia. Às vezes não tem muita paciência. Também, né? O próprio manejo, né? A didática, né? E a gente não vai exigir que alguém tenha uma didática se ela não foi formada para aquilo. A gente não pode exigir do outro o que ele não é capaz de realizar com base científica, né? Justamente. Exatamente. Né? Então, aí se procura os meios para se conseguir. Mas sempre estimulando. Sempre buscando ajuda. Por isso que eu sempre falo, ó, se você percebe que você não tem a capacidade de ensinar com paciência, você também não invente. Isso. Porque você vai acabar desenvolvendo muitos momentos ruins na vida daquela pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa cria um bloqueio para estudar, um bloqueio para ler, para escrever, porque quem está ensinando não tem essa paciência, não tem esse manejo correto para fazer, né? Isso.
É tanto, Deise, que nos atendimentos, você sabe que geralmente quando nós atendemos crianças, atendemos adolescentes, o primeiro contato é com a família, né? Nós fazemos aquela anamnese. Com o adulto, né? Como eu já falei e volto a repetir, né? Professores já me procuraram, né? Adultos, para tentar estar mais bem colocado ali no seu processo de trabalho profissional, né? Pais que buscam orientação. Muitas vezes eu não chego nem a atender o filho, mas o pai é quem busca essa orientação, e ali nós temos algumas sessões. E no caso da pessoa adulta, nós fazemos uma entrevista livre. Não é anamnese. Nós chamamos de entrevista livre. Inclusive tem um livro que fala sobre essa questão da entrevista livre quando você vai atender o adulto ou o idoso, né? Porque ali ele próprio vai relatar as suas necessidades, as suas vivências, o que ele acha que está dificultando na vida. Porque a gente acredita e pensa que a aprendizagem é só no âmbito acadêmico, das aprendizagens escolares. Mas é lá também. Mas conviver é aprendizagem. Claro. Né? Dirigir é aprendizagem. Criar ânimo para dirigir é coragem. A própria espiritualidade, né, Sara? A espiritualidade. Que ajuda muito no processo. Com certeza. Então, nós fazemos essa entrevista livre, primeiramente, no lugar da anamnese. Quando é alguém que precisa realmente ser acompanhado por um familiar, faz-se junto o adulto e o familiar, né? Porque muitas coisas ele vai dizer e muitas a família vai acrescentar. Né? Isso. Para que essa entrevista eu possa colher, o profissional possa colher o máximo de informações. A partir dessa entrevista, que no caso da criança seria a anamnese com os pais, a partir dessa entrevista livre, nós traçamos todo um planejamento. Se precisar ser feita avaliação, quando a gente fala em avaliação aqui, não é aquela avaliação relacionada à avaliação escolar, com notas, não é isso. Né? Nós fazemos uma avaliação para avaliar o que aquele sujeito apresenta. Né? Nós temos testes também próprios, certo? Para os adultos. Nós sabemos que a psicopedagogia ela vem aí com a EOCA, que é realizado com as crianças, que no adulto vai ser feito também, mas é feito com materiais próprios para a idade daquele cliente. E assim como nós temos vários testes que nos auxiliam no processo de leitura e de escrita para anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, nós vamos ter aí também os testes para os adultos, né? Que não vai gerar uma nota, mas vai me gerar subsídios e informações de como eu devo trabalhar com aquela pessoa que precisa potencializar a sua aprendizagem. Exatamente. São a partir desses resultados que aí você vai planejar toda uma ação para o atendimento dessas pessoas, né? Isso, dessa forma. Dessa forma. Levando a entender, por exemplo, um dos meus clientes que está na universidade. Né? Então, a gente traça com ele um plano de estudo, uma rotina, traça como é que ele deve ler para aprender melhor. Estamos descobrindo o seu estilo de aprendizagem, como é que ele aprende melhor, né? Para que ele possa, ele mesmo, ir tendo autonomia e confiança em si, para ir traçando o seu caminho dentro da aprendizagem, dentro do que ele precisa.
Porque esse jovem, muitas vezes, ele vai precisar melhorar suas notas na vida acadêmica. Então, ele vai precisar de estratégias de estudo. Às vezes, ele está fazendo um TCC. Não, eu não vou fazer o TCC com ele, nem para ele. Mas nós dois juntos podemos criar as estratégias dos momentos e das etapas desse TCC. Para melhorar esse desempenho, né? Para melhorar esse desempenho, né? Muitas vezes ele precisa trabalhar a sua oralidade, a sua comunicação, apresentar seminários. E nesse contexto, Sara, é importante você falar isso, porque muitas vezes você percebe, por exemplo, que a pessoa lê bem, mas é muito ansioso. Então, aí vai um encaminhamento para um psicólogo. Com certeza. A questão da adicção, quando você percebe que tem algum fator que ali precisa ser trabalhado com fono, também tem esses encaminhamentos. Isso sim, Deise. A gente nunca trabalha sozinho, né? Tudo Exatamente, na vida da gente. Tudo na vida da gente é um trabalho de equipe. Né? Exatamente. Eu costumo dizer muito por onde eu passei trabalhando, né? Eu já estive também como secretária de educação de um município aqui. E a equipe eu dizia muito assim, vamos todos juntos. Porque quando faltou alguma coisa para fazer de melhor, fomos todos nós. A gente divide as responsabilidades, divide, aí o fardo fica mais leve. E quando a gente acerta, o sabor da vitória é muito melhor. Não é verdade? Exatamente. Então, da mesma forma, no atendimento das terapias, a gente precisa de uma equipe. Muitas vezes, como você também falou, eu percebo que aquele meu paciente, aquele meu cliente, ele está com dificuldade na oratória porque ele precisa de um acompanhamento com uma fono. Muitas vezes aquela criança que tem dislexia e que troca os sons das letras, para que ela aprenda as letras, para que ela aprenda as vogais, eu preciso de um fono trabalhando comigo esses sons. Eu lá apresentando a grafia da letra, a forma como se escreve, os 4 tipos de letras e o fono trabalhando o som daquelas letras. Então, aí a alfabetização vai acontecer com mais facilidade. Em outros momentos, eu tenho um jovem de ensino médio, de ensino fundamental, onde é muito inteligente, ou uma jovem que é muito inteligente todos nós somos, né? Mas que se sai muito bem no seu processo de aprendizagem, mas está sendo prejudicado por uma ansiedade, né? Aquela jovem, muitas vezes, que rói unhas, que rabisca todo o material, que sem perceber está ali transformando sua caneta, né? Deixando a caneta diferente, quebrando a pontinha do lápis, quebrando a tampinha, mordendo. Isso é o quê? Um sinal de ansiedade. Né? Não consegue parar para estudar, não consegue parar para sentar e seguir aquele roteiro, aquela rotina, aquele horário de estudo. Então entra aí um colega psicólogo para ajudar nessa ansiedade. Se você percebe que aquela criança, aquele jovem ou aquele adulto está com problemas de abotoar as roupas, problemas da vida diária, vem aí um TO, um terapeuta ocupacional, né? Um neurologista, um psiquiatra, né? Entra também, se ele estiver na universidade, na escola, uma reunião com a direção, com a coordenação, né? Porque a escola, ela sempre procura ajudar o seu aluno, ela sempre procura estar junto. A universidade da mesma forma, né? O coordenador de curso. Então, a gente se une ali e vê quais as estratégias a gente precisa tratar, né? E tudo isso, Deise, vem somar com as sessões. Aí eu já trago para as sessões da psicopedagogia clínica. Tudo o que a gente consegue vem
vem somar, vem agregar com o meu planejamento para que eu possa preparar sessões mais eficazes. Ótimo. Sara, nesse contexto clínico que você vive e também, óbvio, no contexto escolar, que você já atua há muitos anos, você percebe que a tecnologia, ela tem, de alguma forma, sido um obstáculo nesse processo de ensino-aprendizagem, tanto para jovens, adultos e idosos? A questão da tecnologia é algo que tem sido muito discutido, né, na atualidade. Não tem uma frase que diz que tudo demais não é bom. Da mesma forma a tecnologia. Se a gente souber utilizar a tecnologia a nosso favor, ela vai ser benéfica. Mas aquela criança, aquele adulto e aquele idoso, né, que ele não consegue se gerir, que mesmo a família tentando, quando se é criança, não consegue determinar tempos, não consegue estabelecer prazos, eu vou ficar 1 hora, 2 horas no computador, ou assistindo, né, o que eu gosto, vai trazer prejuízo. Exatamente. Né? Vai trazer cansaço na vista, vai trazer cansaço mental. Uma criança, um jovem, um adulto que está na faculdade, que ele passa muitas horas na tela, né? Assistindo ou participando dos seus programas, assistindo, enfim, o que quer que seja, durante muitas horas. E quando ele vai estudar, trabalhar, ler, ele vai estar com a mente o quê? Cansada. Desatenta. No momento que exige mais alerta mental dele, se ele, horas antes, passou muito tempo focado nas telas, ele vai estar cansado, ele vai estar desatento. Né? E a tecnologia ajuda? Com certeza, a tecnologia está aí para nos ajudar, como a gente passou por esse processo de pandemia, e as aulas foram remotas, né? E os alunos foram assistidos em casa, na sua casa, onde nós tivemos os nossos trabalhos home office. Quantas terapias eu não fiz com os meus pacientes na época da pandemia, né? Por meio das tecnologias, e que deu certo, e que houve êxito. Então, ela vem sim para ajudar. Agora precisa saber dosar e precisa saber o que é que está se usando de tecnologia. Se esse conteúdo é benéfico de fato ou não, né? Ou não. Justamente. Né? É isso que precisa haver essa seleção. Se ele agrega ou se não vai agregar na minha vida. Né? Porque nós precisamos, até isso, nós precisamos saber o que é importante ou não para mim, o que é relevante ou não, o que é que vai somar ou não. Entendo. Muito bom. Pois é, Sara, já chegamos ao final da nossa conversa de hoje, né? Passa muito rápido. E eu quero que você deixe uma mensagem final para as pessoas que estão aqui vendo a gente, ouvindo a gente, para que as pessoas elas possam ser norteadas para essa posição de procurar evoluir, né? Para que a família escute. Eu quero que você deixe aí uma mensagem para essas pessoas. Certo. Então, assim, a minha mensagem, né, para todos que estão participando junto conosco desse momento, é que nós vivemos em sociedade, nós não vivemos sozinhos, né? Nós precisamos uns dos outros para viver. Então, que a gente possa estar mais unido em família, em sociedade, no nosso trabalho. Se a gente precisar de ajuda, a gente deve procurar ajuda em qualquer área que seja da nossa vida. Isso. Certo? Em qualquer área. Se eu preciso de um médico, de um psicólogo, de um fono, de um psicopedagogo, eu não devo ter vergonha. Né? Eu não devo inibir essa minha percepção
de que eu estou precisando, e sim eu devo buscar. Porque, Deise, tem uma frase muito bonita que diz assim: eu preciso acrescentar vida aos anos e não anos à minha vida. Então vamos acrescentar vida para a nossa vida, né? E atendo crianças, atendo jovens, atendo adultos e atendo idosos. Mas eu fecho a minha fala com um verso de um poeta, Odilon Nunes de Sá, que é meu tio, que diz assim: admiro a mocidade não querer envelhecer. Velho, ninguém quer ficar. Jovem, ninguém quer morrer. Sem ser velho, não se vive. Bom é ser velho e viver. Perfeito. Perfeito, Sara. Olha que poema lindo, né, gente? A gente deveria colocar esse poema aí numa moldura e colocar na nossa sala para a gente ver o tempo todo, né? Então, a gente quer agradecer a sua participação, Sara, a sua presença. A sua fala foi de extrema importância para que a gente possa agregar mais conhecimento em termos dessas intervenções psicopedagógicas para jovens, adultos e idosos. E que a gente possa realmente entender que a vida, ela acontece todos os dias e que a idade, ela é só um pequeno detalhe. Mas o que tem dentro de você é onde você vai encontrar um motivo, um sentido para viver. E que vocês possam apreciar muito. Encaminhe essa entrevista para as pessoas mais próximas. Vocês podem acessar através das nossas redes sociais, @tvsolpatos, no YouTube, Instagram e Facebook. E que vocês possam compartilhar para que as pessoas possam tomar conhecimento daquilo que nós temos com base científica, né, que é a psicopedagogia. Ela é realmente respaldada nesse contexto para trazer uma qualidade de vida, e principalmente quando a gente fala da vida adulto, jovem e na terceira idade também. Então, espero que vocês gostem dessa conversa e estaremos aqui para que vocês possam estar super satisfeitos com os nossos assuntos, que sempre tem uma pauta maravilhosa e vai acrescentar muito no cotidiano de vocês. Espero que todos fiquem bem. Tem mais economia para você na quarta-feirão do Horti Especial da Virada no Mix Mateus. Vem aproveitar! Tomate saladete ou batata doce roxa, o quilo 3,99. Batata lavada, o quilo 5,90. Melão japonês, o quilo 1,99. O melhor do Horti, laranja, o quilo 2,99. Ovos e naves 30 unidades, 14,90. Fique ligado nos horários de funcionamento do Mix Mateus nesse fim de ano. Tem novidade na Nota Cidadã. Compre em dezembro e concorra em janeiro a um carro zero. Cadastre-se no portal Nota Cidadã. Compre na Paraíba, coloque seu CPF na nota e bote fé no sorteio. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha
só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.